Meus queridos, nós vamos meditar no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Então eu peço que você possa ir até o texto. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a narrativa do verso 1 até o verso de número 19. E eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Eu acredito que assim também a gente presta mais atenção no texto e ficamos mais ligados. Essa narrativa traz a cura de Naamã, um homem que, não obstante, que nós vamos começar a ver agora, comandante do exército da Síria, estava com lepra. Diz assim então a narrativa, vamos até o verso 19, alternando a leitura aí. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu senhor que seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então Eliseu lhe disse: vá em paz. Senhor, eis aqui tua palavra, e nós estamos diante dela porque nós queremos ser alimentados, porque é a revelação do Senhor. Nós oramos agora, antes de passar a meditar, não como algo apenas como uma liturgia fria, mas nós oramos realmente porque desejamos que o teu Espírito que inspirou o registro dessa narrativa seja o mesmo que hoje, no século 21, no ano de 2019, traga esta palavra descortinando o texto, a tua vontade, as aplicações para a nossa vida, para vivermos em conformidade com a tua vontade. Fala conosco, Deus, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse texto, via de regra, ele é utilizado, o foco normalmente que, quando é pregado nesse texto, o foco normalmente volta-se na cura de Eliseu, da forma como ele foi curado, 7 vezes mergulhando no Rio Jordão. Normalmente as pregações giram em torno deste foco. Não que seja errado, mas este foco, ele está em segundo plano, ao meu ver. O que eu entendo aqui nessa narrativa trazida pelas Escrituras Sagradas, o foco aqui está na graça de Deus sobre a vida deste homem que nem hebreu era, ele era sírio. Então eu queria olhar, ou melhor, quero olhar para esse texto hoje, para essa narrativa com vocês, pensando no seguinte tema: a manifestação da graça de Deus. Talvez possa parecer estranho para alguns assim, como assim a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento? A graça não só se refere ao Novo Testamento. Se pensarmos assim, estamos completamente equivocados. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, quando ele fala de Abraão e de Davi, ele diz que tanto Abraão como Davi, eles foram justificados da mesma forma como os crentes da nova aliança, que estão a partir do Novo Testamento salvos, pela graça de Deus. E o que nós encontramos aqui nesta narrativa é a manifestação da graça de Deus. Então, com esse tema em mente, eu gostaria de olhar então para essa narrativa e pensar em primeiro lugar a seguinte sentença: Deus a manifesta a todos que Ele quiser. A manifestação da graça de Deus está na vontade de Deus de manifestá-la a quem Ele quiser. E vamos olhar então novamente para a narrativa. Eu fiz questão de ler com vocês todinha, mas nós vamos voltar em alguns versículos, se não todos praticamente. Quem era Naamã? O verso 1 diz que Naamã era um comandante do exército sírio, da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria. A narrativa ainda nos traz a respeito desse homem, que este homem, ele era um vitorioso de guerra. E vale aqui uma observação, se você não percebeu, quem dava a vitória a Naamã na guerra? Deus. Está aqui o Senhor. Olha só, mostrando a soberania de Deus, que ele dava vitória a um comandante do exército da Síria, não um comandante do exército dos hebreus, mostrando então a soberania de Deus. Mas pensemos aqui novamente, quem era então Naamã? Naamã então era um homem que tinha, diante da sociedade, diante do próprio rei da Síria, uma posição alta, elevada, um homem reconhecido. Só que na Bíblia existem muitos mais, porém, entretanto, e aqui no verso 1, no finalzinho diz: não obstante ser um homem
de grande valor, de grande postura na sociedade da Síria, Naamã, ele era leproso. E aí, o que acontece? Diz a narrativa, então, que uma jovem, uma menina que veio dos hebreus, uma menina que estava cativa na Síria, inclusive escrava e serva da mulher de Naamã, ela, ao tomar conhecimento da lepra do seu senhor, ela disse para a esposa de Naamã o seguinte, verso 3, ela expressa aqui um desejo, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que manifestação da graça de Deus através da vida desta menina. Pensemos, irmãos, tentando, como o reverendo Elias Medeiros colocou aqui, eu friso isso porque marcou minha vida, tentemos entrar no contexto aqui nessa história, nessa narrativa. Uma menina que foi levada cativa para a Síria, não estava mais junto da sua família, junto do seu povo, não tinha mais a liberdade de adorar o seu Deus, agora ela estava escrava, ela estava serva em um outro lugar, num outro país. Se fosse você, ao ter o senhor desta casa leproso, talvez você oraria imprecatoriamente, dizendo assim: ó Deus da minha terra Israel, que este homem morra de lepra realmente, que a lepra não consuma apenas tal parte do corpo, mas que a lepra consuma toda parte, todo o corpo de Naamã. Maldito é ele, porque me trouxe do meu povo, da minha família aqui para esta terra. Mas é isso que nós encontramos na narrativa? Não é isto. Nós encontramos essa menina, esta jovem com um anseio. O anseio dela era que o seu Senhor pudesse ser curado. Ela expressa, essa palavra, este verbo tomara no hebraico, expressa esse desejo do coração dela. Na verdade, então, Deus usa esta menina para manifestação da graça dele. E aqui eu já trago uma aplicação para a gente. Será que nós estamos dispostos a falar da graça de Deus para a nossa família? Nós não estamos falando a princípio de inimigos, nós estamos falando da nossa família. Será que nós estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus para a manifestação da graça de Deus para as pessoas que nós trabalhamos? Será que nós estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus, agora sim, até mesmo para os nossos inimigos? Quando estávamos estudando aqui na quinta-feira a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o imperativo do apóstolo Paulo, ele diz: amem os seus inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. E o entendimento é o seguinte, que a ação nossa para com o nosso inimigo, de atos de bondade, Deus fará com que isso leve-o ao constrangimento, leve a entender a manifestação da graça de Deus. Será que você tem sido, meu irmão, minha irmã, instrumento da graça de Deus, onde Deus tem te colocado? Esta menina, eu repito, não obstante estar num país diferente, escrava, ela estava disposta a ser um instrumento da graça e da manifestação da graça de Deus. A segunda sentença que eu trago está do verso 4 até o verso de número 14, que eu trago com a seguinte sentença para a gente pensar: a graça de Deus se manifesta como ela quer, como Deus quer. Olha só a partir do verso 4: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais.
Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O que acontece aqui? Naamã, como também o rei da Síria, entendeu que a graça de Deus, a cura de Naamã poderia acontecer porque o rei da Síria encaminhou uma carta para o rei de Israel. Naamã entendeu que a graça de Deus poderia ser comprada. Eu vou levar alguns presentes aqui para o rei de Israel, vou levar alguns presentes para o profeta, porque eu desejo a minha cura. Queridos, aqui a gente entende claramente que a graça de Deus, ela não pode ser comprada. A graça de Deus não está nas mãos de liderança, de autoridades. Quantas pessoas têm hoje, pessoas que até bem intencionadas, mas estão indo para determinadas igrejas, determinados cultos, porque fulano de tal se diz o apóstolo e ele agora é o detentor da cura. E venha então até aqui e os seus problemas acabarão. Aqui nós entendemos claramente que a graça de Deus não está nas mãos de homens e de mulheres. Por isso que a bandeira, talvez, se não a principal na reforma, foi sacerdócio universal de todos os crentes. Não tem essa aqui, vamos pedir ao pastor para orar, porque a oração do pastor é mais poderosa. Não tem isso. Se você foi alcançado pela graça de Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode fazer como o autor aos Hebreus disse no capítulo 10, entrar ousadamente na presença de Deus. Todo crente pode fazer isso. E também, meus irmãos, quantas vezes, seja em igrejas carismáticas ou neopentecostais, seja em igrejas pentecostais, ou seja em igrejas até mesmo reformadas, quantos irmãos acham que podem barganhar a graça de Deus? Olha, se Deus converter o meu filho, se Deus salvar o meu filho, ou se Deus salvar o meu marido, ou se Deus me der essa bênção, eu vou fazer a partir do momento que a bênção chegar, que a graça de Deus alcançar tal situação, eu vou passar a ser assim. Meu irmão, o que a gente vê aqui no texto, e a narrativa já nos mostrou, que a graça de Deus, ela não pode ser comprada. A graça de Deus, ela não pode ser comprada. Deus manifesta como Ele quer. E da forma como Ele quer. A narrativa continua. O rei de Israel, ao receber a carta, ele entra em desespero. Ele entra numa ansiedade tal, porque ele até então estava alinhado ao rei da Síria, e ele achou então que esta carta tinha um objetivo, que era a partir dessa situação, porque ele não tinha o poder de cura, então era um pretexto para o rei da Síria romper a aliança com ele. E ele então entra em desespero, só que o profeta Eliseu toma conhecimento. E o profeta Eliseu, ele diz, verso 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É tão interessante agora o verso 9, que Naamã então vai com os seus cavalos, com seus carros, com os homens que o acompanhavam até a casa de Eliseu. E aí Eliseu nem sai de casa. Eliseu então, diz o verso 11, verso 10, que ele manda uma mensagem para Naamã, dizendo: olha, vai até o rio Jordão, e lá você mergulha 7 vezes. Naamã ficou revoltado. Primeiro que ele achava que Eliseu sairia de casa para o atender. Ele ficou revoltado porque na própria terra dele, na Síria, verso 12 diz que haviam pelo menos 2 rios, melhores, mais limpos do que o rio Jordão, lá em Israel. Ele então achava que Eliseu sairia
de alguma forma impusesse as mãos ou fizesse alguma coisa onde estava o local da lepra e ele seria curado. Mas Eliseu, repito, nem de casa sai, manda uma mensagem. Quantas vezes nós achamos que a manifestação da graça de Deus vai ocorrer de determinadas formas na nossa vida? Quantas vezes nós, na dependência de uma ação graciosa de Deus, nós olhamos para a situação e achamos, Deus vai se manifestar desse jeito. Quando Deus se manifesta da forma como Ele quer. Quantas de nós, talvez já até nos decepcionamos, já nos afligimos e entristecemos porque Deus não veio ao encontro da nossa expectativa de uma forma graciosa e bondosa. E Deus está agindo de outra forma, mas nós não estamos percebendo. Porque nós achamos, não, Deus vai ter que agir assim. E Deus às vezes está agindo de outra forma. Repito, Naamã achou que a manifestação da graça de Deus seria através de algo extraordinário. Eliseu sairá, colocará a mão e Deus de alguma forma vai manifestar o poder, o Deus de Israel. E como que a graça de Deus se manifesta? De forma ordinária. Existia um rio e Deus falou, por meio do profeta, manda ele lá 7 vezes mergulhar. Às vezes nós esperamos extraordinário de Deus na nossa vida. Deixa eu falar algo para vocês. Via de regra, Deus manifesta a sua graça por meio do ordinário. Às vezes nós estamos esperando algo espetacular acontecer. E Deus, por meio do ordinário, através de vidas, através de pessoas, através de circunstâncias, está manifestando a graça dele. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque queremos que Deus haja da forma como nós estamos pensando que ele deveria agir. Não é assim, irmãos? Muitas vezes. Quantas coisas que nos sobrevêm e nós não entendemos. Como entender reverendo Obedes saindo com a sua esposa para um campo missionário? O propósito dele era deixar a igreja até final do ano como pastor efetivo, o seu cunhado, Marco Antônio Bongratz, assumir como titular, e ele passar a viver visitando os campos missionários aqui dentro do Brasil. Aí como entender um homem com um ardor desse, por plantação de igreja, por ver vidas sendo salvas, como entender Deus permitir que ele capotasse com o carro, chegasse quase à morte, como também a sua esposa, como entender? Ainda não temos o desfecho todo dessa história do reverendo Obedes, mas uma coisa é certa, Deus está no controle e Ele está manifestando graça. Talvez nós não conseguimos compreender, talvez o manifestar da graça que nós podemos achar nesse contexto do reverendo Obedes seria, poxa, Deus não poderia já ter tirado ele do hospital como tirou a sua esposa, a Inês? Paulo usa uma expressão em uma das suas cartas, ele fala da multiforme graça de Deus. Quantos aqui já foram numa loja de tinta? Muita gente. Você já chegou no balcão de uma loja de tinta e o vendedor, o balconista, quando a gente chega na dúvida de qual tinta queremos, ele te dá um negocinho, tipo uma reguinha, e ele abre aquilo ali, você chega a ficar perdido. Se você estava
com a ideia de pintar de palha a parede, diante daquele leque de multicores ali, você fica assim, eu acho que eu não vou mais pintar de palha não, essa aqui é tão bonita, se levar a esposa é pior ainda, porque aí embanana tudo, você nem sabe o que vai pintar. A multiforme sabedoria de Deus, graça de Deus, fazendo uma analogia, é dessa forma, é multicolorida. Deus está agindo na vida do reverendo Obedes, Deus está agindo na Igreja Presbiteriana Nacional, Deus está agindo aqui na sexta igreja que nós estamos nos achegando diante de Deus para orar, Deus está agindo em tantos lugares, é a manifestação da graça dele de uma forma que não é conforme queremos ou entendemos ser. A narrativa continua. Naamã, o desejo dele era voltar para a Síria. Mas aí, aqueles servos que o acompanhavam ali naquela comitiva para Israel, para estar com o rei e o profeta, insiste. Verso 13 diz: meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria. O que custa? Dá 7 mergulhos aí. E mesmo relutando, Naamã faz, e a narrativa diz que ele, verso 14, desceu e mergulhou no Jordão por 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou a carne de uma criança, e ficou limpo. A terceira sentença que eu trago da manifestação da graça de Deus é que a manifestação da graça de Deus, ela ocorre principalmente para um propósito, a mudança interior. Ou, posso dar um outro título, o efeito da graça de Deus, o propósito tem como, principalmente, alcançar o pecador. E foi isso que aconteceu com Naamã. Mais do que sair curado, mais do que sair limpo da sua lepra, mais do que na forma exterior, sair perfeito, ele sai alcançado pela graça de Deus transformadora que começa no interior. E a narrativa deixa bem claro para a gente que ocorreu uma conversão, uma mudança na vida de Naamã. Verso 15 diz que ele volta ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, agora curado, ele insiste para que o homem de Deus aceite os presentes, agora já curado, mas é como se Eliseu dissesse: Naamã, entenda uma coisa, graça é graça. Graça não tem retribuição. Graça é apenas algo que a gente recebe. Graça, é favor. Eliseu, em outras palavras, é isso que ele diz. Verso 16, porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Verso 17, disse Naamã: se não queres, peço ao teu servo seja dado levar uma carga da terra, no caso aqui de Israel, de 2 mulos. E estes aqui não são irmãos que um chama o outro aqui de mula, tá, gente? De 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Primeiro sinal aqui da conversão de Naamã. Naamã pede então para que leve a terra de Israel até a terra da Síria. Porque o que acontecia? Os reinos que tinham seus deuses, eles declaravam que os seus deuses eram o dono da terra. E a postura de Eliseu é: eu quero levar a terra de Israel para a Síria, porque lá na Síria eu me prostrarei diante desta terra que é do Deus de Israel. E mais, verso 18: nisto me perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também
me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Olha aqui, realmente, a certeza que este homem foi alcançado pela graça salvadora. Ele está confessando até os pecados que ele ainda nem cometeu. Porque quando ele chegasse na terra da Síria, ele iria ajudar o rei a se curvar diante do Deus daquela terra. O rei apoiaria na sua mão para se encurvar e ele teria que fazer o mesmo movimento de se curvar. Mas o que ele está dizendo, olha, Eliseu, eu estou falando agora ao Deus de Israel, que é o meu Deus, que quando eu me curvar, eu não estou encurvando diante do rei, ou melhor, do Deus da Síria. Eu apenas estou ajudando, porque eu sou um servo lá. Atitude de alguém transformado agora pela manifestação da graça de Deus. E vale a pena lembrar, manifestação da graça de Deus por meio de uma menina escrava. Verso 19. Eliseu lhe disse: vá em paz. Pode voltar, Naamã, para a Síria. Pode voltar porque a graça de Deus se manifestou na tua vida. Se manifestou não da forma como você achava que iria se manifestar. Se manifestou da forma como Deus lhe aprouve se manifestar. Vá em paz. Vá em paz porque agora, na relação com Deus, você está em paz. Na relação com Deus de toda a terra, o Deus que te deu vitórias lá atrás, você agora está numa relação de paz. Porque, como a Bíblia ela explica ela mesma, o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Romanos que existe um Deus irado. Os homens estão debaixo da ira de Deus. Mas no capítulo 5 de Romanos, inclusive lemos hoje pela manhã, diz que agora alcançados e justificados por meio da obra de Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Agora nós temos uma relação de paz com Deus. E minha outra aplicação aqui para a gente é: como que você tem respondido à graça de Deus na tua vida? Eu tenho certeza, irmãos, certeza mesmo, que Deus tem manifestado graça na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem manifestado graça na sua família. Agora a pergunta é: como que você tem respondido à graça de Deus? Será que você tem respondido com uma tentativa de barganha, de troca ou de compensação? Esquece, porque graça é graça. Graça é favor imerecido. Concluindo, irmãos, quando a gente vê a manifestação da graça de Deus nos nossos dias, infelizmente, muitas pessoas agem como aquele fato ocorrido com Jesus em relação aos 10 leprosos. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11. Olha o que diz também a narrativa aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los,
Disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Infelizmente, nos nossos dias também ocorrem situações como estas daqui. Muitos querem a manifestação da graça de Deus só para as curas das lepras temporais. Olha aqui para mim, eu estou fazendo aspas. Por lepras temporais, eu quero dizer para resolução ou para solução de problemas temporais. Só que o que acontece quando a gente só quer a graça de Deus ou a manifestação dela para algo temporal, só para isso? Vamos dar um exemplo. Eu quero que Deus cure fulano de tal, um parente meu, porque ele está à beira da morte. Não é errado pedirmos isso. Agora, se a gente pedir só isso, e se Deus manifestar a cura, ele vai voltar depois de um tempo ao quê? Ele vai voltar não, o que vai acontecer depois de um tempo? Ele vai morrer novamente. E ele vai para onde? Para o inferno. Às vezes a gente quer algo de cura de lepras temporais, mas nós vamos bonitinhos para o inferno, com soluções temporais. Nós temos que desejar mais do que a graça para soluções de problemas temporais, mas acima de tudo, a graça salvadora. Então, como eu disse, eu repito, não é errado pedir por alguém que está enfermo, que ainda não foi alcançado pela graça salvadora, mas ore principalmente para que esta vida reconheça Cristo como Senhor. Porque um dia ela ressuscitará, receberá um corpo glorificado, e aí isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E quando eu olho para essa narrativa, por fim, eu vejo que quando Deus manifesta a maior expressão da graça dele, que é o seu Filho Jesus Cristo, assim como no primeiro século, quando Cristo veio, assim como hoje, muitos não entendem a manifestação da suprema graça de Deus, que é Cristo. Os próprios judeus, eles fizeram o que em relação a Cristo? Eles o rejeitaram. Porque a manifestação maior da graça de Deus, que é Cristo, para muitos judeus, foi uma expectativa frustrada. Eles esperavam que o Messias prometido fosse o libertador de Israel do jugo de Roma. E como que a manifestação da graça de Deus vem? Frustrando toda a expectativa. Vem através de uma família simples, de um vilarejo, nasce de forma simples numa manjedoura, é filho de um carpinteiro. E aí João, no capítulo 1, no verso 11, diz assim: veio para que era os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. É essa a manifestação da graça de Deus? Esse filho de José, de Maria? Não pode ser. Expectativas erradas da manifestação da graça de Deus. Assim como hoje também Cristo é rejeitado, assim como hoje também o Evangelho é rejeitado. Porque muitos acham que o Evangelho, a boa notícia, é para resolver todos os meus problemas temporais. A pregação hoje no nosso país, via de regra, ela é pregada com esse
contexto por trás. Venha para Cristo e os seus problemas acabaram. Em que lugar da Bíblia diz isso? É por isso que muitos estão frustrados. Porque dizem, gente, eu abracei essa boa notícia, eu abracei esse evangelho, parece que usa até um adágio popular, que eu não sei de onde surgiu. Quanto mais eu oro, ou no adágio popular, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Muitos acham que o evangelho é uma notícia, é uma boa notícia, e é de verdade, mas é para a resolução de problemas de lepras nossas aqui. É também, mas é mais do que isso. É para nos dar a vida eterna. É para nos dar a vida eterna. A graça está aqui no Antigo Testamento também. Nós somos agentes da graça de Deus no século 21. Não vou pregar para aquele pessoal que é assim, assado, que eles vão em fila indiana para o inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que essa menina hebreia nos ensina. Como nós devemos suspirar como essa menina. Tomara que fulano conhecesse o Deus que eu sirvo. Tomara que fulano, Deus se manifeste com graça na vida, como se manifestou na minha vida. Com relação à graça na tua vida, só estou repetindo alguns pontos que eu acho pertinente e importante. Não crie expectativas, creia somente. Não crie expectativas, como vai ser, da forma que vai ser, creia somente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai, como Tu és bom. Como o Teu caráter sempre, sempre foi bom. Foi misericordioso, como é misericordioso, gracioso. Como Tu nos mostra como que desde a antiga aliança o Teu propósito era manifestar a graça do Senhor em toda a terra. E manifestou nesse homem, nesse Ciro, neste homem leproso, o curando não somente da lepra física, mas da lepra gerada pelo pecado que o consumia sem ele ver. Deus, quantos que estão ao nosso lado, semana após semana, estão sendo consumidos pela lepra que eles não conseguem enxergar, consumidos pelo pecado. E nós temos o dono da graça. Dá-nos, ó Deus, um coração como desta menina. Senhor, talvez quantos irmãos aqui nesta noite, eu não chego a dizer frustrados, mas abatidos, porque achava que o Senhor ia se manifestar de uma forma tal, mas o Senhor está agindo de outra forma. Abra os olhos destes meus irmãos, para que veja a Tua graça, para que abra mão das suas expectativas, da forma como o Senhor vai agir, e creia que o Senhor é Deus gracioso, porque é uma das facetas do Teu caráter que mais o Senhor tem prazer em se revelar nas Escrituras. Deus amado, que não possamos nos relacionar para receber tal graça com barganha, Senhor. Que possamos entender que favor é favor, é abrir para receber. Senhor, ainda suplicamos, à luz do que não só olhamos para a narrativa, mas aplicamos, que não haja rejeição desta graça quando manifestada, Pai.
Fortalece-nos, ó Deus, nesta mesma graça. Sustenta os nossos pés nesta mesma graça. A nossa casa, tudo quanto o Senhor tem colocado na nossa vida, sustenta com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Fiquem em pé, queridos, para a gente encerrar o culto desta noite. E esta graça que foi pregada nesta noite, que procede do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que esta graça possa ser abundante em nosso meio. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito, a iluminação, o poder sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém.